Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor que eu mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. A festa de Pentecostes que estamos celebrando hoje, ela fecha o tempo pascal, que iniciamos na vigília pascal, que nós celebramos aqui nesse lugar. Desde a vigília pascal, domingo de Páscoa, que é uma celebração só, até o dia de hoje são 50 dias. Na realidade, tudo aconteceu num ato só: Jesus na cruz. Jesus foi crucificado na cruz, e São João, no seu Evangelho, que é o último a ser escrito, ele resume muito bem a glorificação de Jesus na cruz, onde aconteceu a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e o envio do Espírito Santo. Tudo aconteceu nesse momento. Somente que Lucas sabe que o povo não consegue entender tudo isso de uma só vez. Por isso que ele coloca um plano de tempo para poder soltar as coisas do significado da glorificação de Jesus aos poucos. Por isso nós temos, então, a morte acontecendo na sexta-feira, depois tem no domingo, 3 dias depois nós temos 40 dias, segundo diz nos Atos dos Apóstolos, Jesus permaneceu com eles 40 dias, que faz referência também à preparação que Jesus teve nos 40 dias lá no deserto, antes de receber o Espírito Santo, e depois ele orientou eles, na leitura da semana passada, para permanecerem em Jerusalém até receberem a força do alto, que vem de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito, lógico, ele foi derramado nos apóstolos na cruz, quando Jesus entrega o seu Espírito ao Pai: em tuas mãos entrego meu Espírito, para que esse Espírito agora pudesse estender a todos. Então, a igreja nos apresenta hoje, nesse dia de Pentecostes, o fechamento
nos 50 dias, porque aconteceu, Lucas ele coloca as festas novas da igreja dentro de festas antigas do Antigo Testamento. 50 dias era a festa de Pentecostes, que o povo antigo de Israel celebrava. A festa de Pentecostes, eles já tinham essa celebração. E por isso que nesse dia de Pentecostes dos judeus, quando eles traziam para o templo as suas ofertas das primeiras colheitas do trigo, e quando eles celebravam em cabanas, ficavam em tendas, por uma semana inteira, eles celebravam o agradecimento a Deus pela lei antiga, que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Lucas coloca tudo isso dentro dessa festa do Antigo Testamento, porém, ele vai dar um novo sentido, agora uma nova roupagem, Pentecostes nossa, dos cristãos. Por isso não confundamos Pentecostes dos cristãos com Pentecostes dos judeus, que está no Antigo Testamento. Agradecimento a Deus pela lei e a oferta que eles faziam das primícias, dos primeiros frutos da terra, nesse caso seria do trigo. Agora a Pentecostes ela vai pegar um outro significado. Essa toda é uma obra de Lucas, do evangelista Lucas, para poder nos ajudar a entender devagarzinho, passo por passo, o significado muito profundo da glorificação de Jesus e da presença de Jesus, agora através do seu Espírito. Por isso que o Evangelho insiste muito, é meu Espírito. Eu vou insistir isso na parte final. Então, Pentecostes agora, Lucas, ele descreve logo no início, no capítulo 2, versículo 1 a 11, que nós lemos aqui hoje, onde ele coloca a comunidade aguardando a vinda do Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, para poder então abrir as portas, abrir as janelas, não ficar trancados como eles estavam lá em Jerusalém, com medo, e onde Jesus se fez presente no meio deles, desejando e trazendo para eles agora é a paz que eu trouxe do Pai. E por isso que na leitura que está sendo lida em todas as missas hoje, mas lemos ela no segundo domingo da Páscoa, quando Jesus se faz presente no meio deles e diz: a paz esteja convosco, e mostrou-lhe as mãos e o lado, que são aqui representados pelos cravos, que são as chagas de Jesus. Aquele que foi crucificado na cruz agora está presente, ressuscitado, vitorioso, porque o seu projeto de vida que trouxe do Pai não está enterrado, mas ele precisa agora ser levado para frente, e vocês vão ser minhas testemunhas para levar, além do Espírito Santo ser testemunha, vocês também serão minhas testemunhas. Então, agora a comunidade está reunida. Tem os apóstolos, os 11, tem Maria presente com eles, tem outros discípulos, que aí nos relata quando chegou o dia de Pentecostes dos judeus, vai mudar agora para Pentecostes dos cristãos. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, um forte vendaval que encheu a casa onde eles se encontravam. Essa parte aqui ela faz referência ao vento, ou então ao sopro. Lá no livro do Gênesis, abre a Bíblia, quando Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo, no sexto dia, ele vai criar agora o homem, faz um desenho de barro no chão e depois está lá morto. Mas Deus sopra nas suas narinas e o homem levantou. Esse sopro que levanta o homem, agora, na nossa leitura, é um vento, é um grande vendaval, que vai fazer levantar
as pessoas todas do mundo. Esse é o projeto de Jesus que ele trouxe, a força dessa mensagem, desse exemplo de Jesus que mudou toda a nossa história. Isso é para atingir a todos, é para respirar o respiro de Deus, é para respirar o amor de Deus e levar esse amor de Deus para frente. Isso que significa, então, esse grande vendaval é para levar para todos. Por isso que depois ele sai fora, e aí tem gente que vieram para a festa dos judeus de Pentecostes, e aí eles anunciam para todo mundo esse novo projeto de Jesus. E aí continua dizendo: então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Começaram a falar em outras línguas. O que são essas outras línguas? Portanto, semana passada, na leitura do Evangelho, nós terminamos ela dizendo quais são os sinais. E um dos sinais, disse o evangelista Marcos no final, eles falarão novas línguas. Eles falarão novas línguas. E aqui nos Atos eles falarão outras línguas. E aqui precisamos prestar atenção às traduções e à interpretação, porque existe muita confusão. Existe um tal de fenômeno de falar em línguas, que é mencionado exclusivamente na primeira carta de Corinto, onde a comunidade dava muita dor de cabeça para Paulo, e por isso escreveu, porque ela, influenciada pela cultura de outros povos, eles tinham esse costume de sair fora de si e começar a falar coisas que ninguém entende nada. E Paulo, ele disse claramente para eles exatamente isso. É melhor falar uma palavra que todo mundo entenda, do que falar 1000 palavras que ninguém entende nada. Paulo foi muito rígido na carta aos Coríntios, isso, os últimos 3 capítulos, para quem quiser aprofundar. Portanto, falar em línguas é uma coisa. Agora aqui é falar outras línguas, novas línguas. Quais são essas novas línguas? E aí, nós temos aqui a nossa segunda leitura, que explica quais são essas novas línguas. E por isso que eu escolhi essa leitura aqui da carta aos Gálatas, hoje, que a igreja também nos facilita e nos providencia essa leitura, onde mostra as línguas antigas e as outras línguas que Jesus nos trouxe. Língua aqui não é fala. Língua é tudo que tem a ver com comunicação. Tudo aquilo que nós comunicamos, seja pela palavra, seja pelo olhar, seja pela nossa ação, seja pelo nosso comportamento, tudo que é comunicação. Então, na nossa segunda leitura, carta aos Gálatas, no capítulo 5, vocês não têm na liturgia diária, não trouxeram, mas aqui nesse livro das leituras ela se encontra. Ele diz que há 2 maneiras de viver. Uma, viver aquilo que é chamado o pecado do mundo, quer dizer, baseado no egoísmo, baseado no meu interesse próprio, e aqui ele faz uma lista daquilo que ele chama os desejos da carne, não desejos da carne, essa carne, porque eles dividem a vida, o pecado e a graça. O pecado é aquilo que leva ao mal, aquilo que leva ao prejuízo, e ele faz uma lista inteira, as antigas línguas que o povo vivia e que, se for levado pelo desejo da carne, a gente acaba caindo e seguindo. Diz assim: são bem conhecidas as obras da carne, as obras do mundo, os interesses nossos são bem conhecidas. A lista: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Tudo que leva ao egoísmo, mas acaba levando ao buraco, ao mal, e acaba levando à morte. E por isso ele faz uma conclusão, Paulo, aqui: eu vos previno, como aliás eu já fiz, os que praticam estas coisas não
herdarão o reino de Deus. O que quer dizer aqui? Quem se envolve com o mal não vai viver o reino de Deus. Qual é a definição que Marcos nos fornece para o reino de Deus? Já falamos muitas vezes aqui. Vivermos em paz uns com os... Vamos repetir, todo mundo juntos. Vivermos... Agora me diga, quem tem ciúmes pode viver em paz? Quem tem discórdias pode viver em paz? Quem se envolve em bebedeiras, orgias, pode viver em paz? Quem tem inveja pode viver em paz? Por isso que ele disse aqui, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, quem briga com os outros, quem se interessa somente para si, pelo egoísmo, quem não ajuda os outros, pode por acaso viver em paz com os outros? Não pode herdar o reino de Deus. Esse é o que vem do maligno, que eu falei hoje na introdução do pecado, que nós somos dirigidos muitas vezes por esse outro espírito do mal, que é representado na Bíblia pelo diabo, por Satanás, que no Apocalipse fala o dragão e que lá no Gênesis chama ele a antiga serpente. Mas Paulo, ele fala qual seria a língua nova que Jesus nos trouxe. Porque essas são as línguas antigas. As línguas que a natureza fornece e a gente sem perceber se entrega para isso, sem perceber que está se envolvendo com coisas que vão te prejudicar e prejudicar os outros e nunca trazer a fraternidade. Então ele disse, porém, o fruto do Espírito, esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, que na nossa leitura do Evangelho, ele vai chamar ele o defensor. Eu vou mandar para vocês um outro defensor, um outro advogado, um outro ajudante para vocês poderem viver. Esse outro ajudante é meu Espírito. Então diz Paulo aqui, porém o fruto do Espírito Santo, o fruto do advogado que fala no Evangelho é caridade, que é o amor no terceiro nível, onde você ajuda os outros, como Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dando a minha vida para ajudar e recuperar a vida dos outros. Caridade, alegria por ter construído uma vida digna, por ter conseguido vencer o mal, por ter superado as dificuldades, por estar vivendo na fraternidade, alegria, paz, que é a mensagem que Jesus traz na outra leitura do Evangelho, a paz esteja convosco, que nós repetimos na missa várias vezes, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, e aqui coloca a continência, quer dizer, a capacidade de você dominar a si mesmo, não se deixar levar pelo mal, pelas línguas antigas, pela maldade, pelo espírito mal, mas conseguir resistir. Por isso os 7 dons do Espírito Santo, que nós fizemos uma pequena cerimônia aqui, muito importante, 7 dons do Espírito Santo que são dadas para nós gratuitamente, mas temos que recebê-los e aceitá-los, senão não adianta. Não adianta a sua mãe te dar uma coisa que vai te ajudar se você diz não. Não adianta a mãe querer dar comida para a criança se ela tranca a boca, não quer comer. Então não vai receber aquela graça que a mãe está dando para a criança e a criança vai ficar mais fraca. Então os 7 dons do Espírito Santo, que por 2 vezes no nosso hino muito bem cantado, muito profundo, esse chamado a sequência, né? Que dentro dela já coloca também essa ideia: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. E no final ele termina de novo: dai em prêmio, dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. A cerimônia que fizemos antes de iniciar oficialmente a missa foi acender as velas aqui na presença dos 7 dons, que nós sabemos que são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade
e temor de Deus, temor do Senhor, quer dizer, o respeito que nós temos em reconhecer Deus como nosso Criador, e nós queremos sempre conhecer e viver a sua vontade. Então, voltando agora para entender, então, as novas línguas é uma nova maneira de viver. Quem nos ensina isso é Jesus, com seu exemplo, com seu projeto. E completando agora a primeira leitura, aí nós temos essa força que receberam de Deus, essa força já estava neles, nos apóstolos, porque acompanharam Jesus. Isso é um assunto muito importante. O Espírito não desce, hoje uma pessoa, depois do Espírito eu já sou outra totalmente diferente. Não. A coisa vai devagar, lenta. Você veja a criança que está com a mãe, olhando a mãe, fazendo o feijão, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, todo dia ela vai vendo isso. Um dia ela vai ser internada no hospital, operada. A jovem, ela disse, não, eu sei fazer feijão. Ela viu tantas vezes colocar a água, colocar a cebola, colocar o alho, colocar o feijão. Ela viu tantas vezes, já está dentro dela, já está preparada, agora só precisa começar a exercitar. O Espírito de Jesus, ele já está dentro dos discípulos, isso ele deixa bem claro no capítulo 14, que essa leitura nossa do Evangelho é a repetição dela. Ele já está dentro dos seus discípulos, porque eles foram absolvendo, vendo e ouvindo Jesus, eles foram aprendendo. Então esse Espírito de Jesus, a maneira de ser, o seu ensinamento, o seu projeto, já está dentro deles. O que falta? Falta começar. E o que nos mostra aqui a nossa leitura, os apóstolos agora com a força e garantia que Deus está com eles através do seu Espírito, que é o Espírito de Jesus Cristo, agora eles saem e vão falar o quê? Diante de tantas nações que vieram para a festa dos judeus, na festa de Pentecostes, eles saíram e começaram a pregar. E aqui ele conta as nações todas que vieram. E é um fenômeno aqui que ele coloca, e eles começaram a falar essas outras línguas. Quais são as outras línguas? O que Jesus ensinou, que é a paz, a alegria, que é a fraternidade, que é o perdão, que Jesus ensinou em toda a sua vida. Isso está dentro deles. Não mais o ódio, mas é o amor. E aí todos os povos que vieram de países diferentes, falando línguas diferentes, cada um entendia tudo como se fosse na sua própria língua materna. Aqui faz alusão à maternidade. Você vê, uma mãe, como é que conversa com a criança? Se você está perto dela, você não entende o que a criança está falando com a mãe, mas a mãe entende. A mãe entende aquela língua, o jeito da criança se comportar, tudo. A mãe entende quando a criança está com dor. A mãe entende quando a criança não está bem, capta. Há uma comunicação não a partir das palavras. Palavras às vezes que não entende. A gente começa a ouvir a mãe falando certas palavras com a criança e diz o que ela está dizendo. Mas ela sabe o que está dizendo e a criança está entendendo o que está dizendo. Agora eles comunicam tudo isso, o projeto de Jesus, o amor de Jesus, o perdão de Jesus para todo mundo. Jesus veio para trazer de Deus Pai a sua mensagem para espalhar para todo mundo. Por isso tantas nações que estavam presentes. O projeto de Jesus com seu amor é para ser propagado para todos. Essa é a festa de Pentecostes. Com a força de Deus, a força que já estava dentro deles, que precisavam um empurrão para sair fora de si, abrir as portas, abrir as janelas e não ficar trancado segurando aquilo que descobriu que é bom somente para si, mas levar tudo isso para os outros. Essa é a Pentecostes. E cada um entendia. Você veja bem, o fenômeno aqui é falar outras línguas. Quando fala em línguas, ninguém entende nada. Paulo vai dizer para eles: se alguém vai falar em línguas, tem que ter um intérprete para o povo poder entender, senão não fala nada. Isso está lá na carta de Corinto, chamando a atenção, puxando a orelha. Agora aqui, todo mundo entendeu tudo. Porque o que vem de Deus, quem é que não entende um gesto de amor? Quem é que não entende um gesto de perdão?
Quem é que não entende um gesto de solidariedade, como está acontecendo nesse momento lá no Rio Grande do Sul? Tanta solidariedade, tudo isso é Deus, tudo isso é o projeto de Jesus. São irmãos nossos que infelizmente estão sofrendo essa dificuldade, e eu vou passar, seja pelo Pix, em dinheiro, seja mandar água ou outra coisa. É um gesto de solidariedade. Admira, todo mundo se admira, os maus não. Os maus inventam fofocas, os maus inventam fake news para tentar destruir o que Jesus nos trouxe. E esse é o perigo que existe. Mas com a força de Deus, com a força do Espírito, nós temos condição de vencer. Portanto, Pentecostes é essa festa onde a igreja inicia a sua grande missão, com a força do Espírito de Deus presente neles e presente em todos aqueles que vão segui-lo e aderir a esse projeto de Jesus. A leitura do Santo Evangelho, para a gente terminar, eu escolhi essa leitura porque aqui tem alguma coisa muito importante que nunca é lida na missa. E o que não é lido na missa é perceber que o Espírito não é aéreo, não está voando por aí baixa. O Espírito já está dentro. Capítulo 14, ele explica bem isso. Vocês já têm o meu Espírito dentro de vocês, só que ele está travado, está trancado. Vocês fecharam as portas, vocês fecharam as janelas, precisa abrir. Isso é um gesto que o Papa João 23, quando ele queria iniciar o Concílio Vaticano II, mais que 60 anos atrás, e quando diz, precisa abrir a janela, precisa abrir as portas, está tudo mofando, você não está sentindo o cheiro de mofo aqui? Abre, vai entrar o ar novo. É lógico que com o ar vai entrar os mosquitos, vai entrar os pernilongos, vai entrar outras coisas, mas a força da vida, do vento, do sopro, ela vai vir para a gente respirar um ar novo. O que entra, que não serve para nós, a gente depois lida, na questão de saúde, se previne. Esse é o gesto de Pentecostes. O projeto de Jesus agora começa a ser espalhado pelo mundo e vai de geração em geração. Importante então, para a gente fechar, o Espírito é de alguém. E ele insiste 3 vezes na nossa leitura, é meu Espírito. É meu Espírito. Quando fala do Espírito Santo, tem que se remeter isso a Jesus. Para conhecer o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que no Antigo Testamento não conseguiram decifrar claramente como é, Jesus nos mostrou pela sua vida. Por isso que Deus mandou o seu Filho, humano, gente como todos nós, vivendo do jeito como nós vivemos, porém de outra maneira, com outras atitudes, com outro olhar às pessoas. Em vez de olhar as pessoas que erraram para condená-las, olhar as pessoas que caíram é para recuperá-las, é para ajudá-las, é para recuperar a vida das pessoas. Vejam o projeto de Jesus. Portanto, o Espírito, quando a gente pensa no Espírito Santo, não tem jeito, tem que pensar exclusivamente, esse Espírito é de Jesus. Para conhecer o Espírito Santo, nós temos que conhecer quem é Jesus Cristo. E por isso que a Igreja, no Concílio Vaticano II, num documento muito importante chamado Dei Verbum, ela vai dizer que de toda a Sagrada Escritura, o principal, o mais importante, sobre o qual nós temos que fundamentar a nossa fé, é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Quem quer viver de verdade o Espírito de Deus mostrado para nós através de Jesus, precisa conhecer Jesus, conhecer o seu projeto e levar esse para frente. E nós queremos agora encerrar a nossa reflexão cantando todos juntos, podem cantar que todos nós conhecemos em voz alta, né? Aquilo que, ao meu ver, para você não confundir na vida o que é outras línguas ou novas línguas. São Francisco, na sua experiência,
inteligência, ele conseguiu fazer esse projeto dentro de uma oração que todos nós conhecemos de cor, que é chamada oração de São Francisco. Não vai ser projetada, mas todos nós podemos ficar em pé para cantar ela juntos, aonde vai mostrar as línguas antigas, a comunicação antiga, que não serve mais, que nos destrói, mas ele vai dizer: nós temos agora a nova que Jesus nos trouxe. E vai começar com a paz que Jesus trouxe para seus discípulos. Eu trouxe a paz para vocês. E o nosso projeto é para construir a paz. Por isso o reino de Deus, segundo Marcos, é isso: vivermos em paz uns com os outros. Vamos cantar todos juntos então a oração de São Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,